Fala galera, vivendo de vendas na área. Meu nome é Pedro Campos e eu tô aqui para te levar do zero até a escala máxima, viver de vendas. Então antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, ativa as notificações e melhor, segue aí no canal. E o vídeo de hoje é: não dê descontos. Você já deve ter ouvido essa frase, ou até mesmo falado ela. E no à vista, tem desconto? Essa frase, para muitos vendedores, é um pesadelo. É uma coisa que não dá para resolver. Essa é uma das objeções que os vendedores mais enfrentam no seu dia a dia e o que eles mais escutam durante toda a sua carreira e toda a sua jornada de venda. E para muitos vendedores, essa frase soa como um frio na barriga, porque eles não sabem lidar com essas objeções. Nós trouxemos aqui alguns pontos que nós devemos saber para poder lidar com essas objeções. Primeira coisa, pedir desconto é cultural no país onde moramos. O brasileiro é o cliente que mais pede descontos para os vendedores. A maioria das pessoas hoje não conseguem comprar alguma coisa sem antes pedir o desconto, sem antes saber quantos por cento que tem no à vista, quanto que acrescenta no parcelado. O cliente ele sempre vai pedir desconto por achar que está na vantagem, tá? Segundo ponto, porque muitas das vezes o vendedor ele treme na base. O cliente ele percebe que o vendedor é inseguro e começa a querer pressionar o vendedor a ceder esse desconto. E se o vendedor não cede, ele consegue contornar a situação achando que está na vantagem, começa a dominar a conversa e mostrar para o vendedor que ele vai perder essa venda e possivelmente vai perder o cliente. E muitas das vezes nós vamos ouvir as pessoas falando assim: não, daqui a pouco eu volto, não, mas está muito caro, para mim não dá. Se você não fizer num preço X, a gente não vai conseguir estar fechando com você. Qual que é as condições que você consegue estar fazendo? O que dá para você melhorar para a gente? Então, primeiro ponto é cultural. Segundo ponto, porque o vendedor ele é inseguro e o cliente percebe isso e vai fazer de tudo para pressionar o vendedor para que ele consiga fechar a venda, não para o que é melhor para a empresa, mas sim para o que é melhor para o cliente. Terceiro ponto, o vendedor não sabe negociar. O cliente ele percebe que o vendedor ele começa a ficar tão inseguro que ele começa a tirar a responsabilidade de si mesmo e começa a fazer de tudo para poder ou finalizar a venda e o cliente parar de pedir desconto, ou ele começa a baixar tudo, começa a dar 10%, 20%, aí ele dá 10%, o cliente pede mais 10%, 30% o cliente já quer parcelado, o cliente já pede 30 dias, então o cliente começa a pressionar o vendedor de uma tal maneira que o vendedor começa a se retrair, e nisso, em vez do vendedor, o vendedor que não sabe negociar, em vez de ele tentar contornar todas essas objeções que o cliente impõe, ele prefere negociar com o seu gerente, que muitas das vezes ele vai ceder, do que negociar com o cliente que está ali te pressionando, querendo desconto, querendo que você faz do jeito que ele quer, querendo dominar a conversa. Quem domina a conversa é o vendedor e não o cliente. Com base nessas situações, qual que é o perigo de você dar o desconto? O cliente ele não vai ficar satisfeito somente com o desconto. Você vai dar o desconto para ele, a sua empresa vai ser conhecida como a que tem o melhor preço, não como a que gerou valor. Porque quando o cliente ele percebe que o seu produto gerou valor para ele, ele não quer saber de preço. Agora ele vai querer te procurar sempre porque você tem o preço baixo, porque seu preço é mais baixo para a concorrência, porque ele consegue dominar a conversa, porque você vai fazer do jeito que ele quer. O cliente ele não vai ficar satisfeito, ele vai sempre querer estar sugando algo mais de você. Ele vai sugar 5%, 10%, 20%, 30 dias, parcelado sem juros. O que ele puder fazer para estar sugando de você, ele vai fazer. Esse é um dos maiores problemas de dar desconto. Muitas das vezes as pessoas falam: ah, Pedro, mas desconto é uma estratégia que a gente tem para poder fechar a venda com o cliente mais rápido. Espera aí, se você for somar durante 10 anos a quantidade de 5% e 10% que você deu para o seu cliente,
no final das contas esse dinheiro vai fazer falta para o seu caixa, porque seria um dinheiro a mais que você poderia estar melhorando a sua empresa. Como eu contorno essas objeções? Então eu vou te dar aqui 3 passos para que você possa contornar essas objeções com tranquilidade e perder a sua insegurança durante a negociação e durante essa situação que o cliente te coloca. Primeiro ponto, não discuta com o cliente. Sempre responda às objeções do cliente com uma pergunta. Por exemplo, eu gostei desse produto, mas ele está caro. O que o vendedor pode falar? Sim, mas está caro em relação a quê? O cliente vai te responder. Mas está caro em relação à concorrência. Beleza. O que você pode usar quando o cliente te coloca nessa situação? Sim, vamos supor que o nome do cliente é o João. Então, seu João, eu atendi um cliente aqui mais cedo e ele me questionou sobre essa diferença de preço. Eu expliquei para ele, ele entendeu e fechou comigo. Eu posso te explicar também o porquê dessa diferença. Se fizer sentido para você, a gente fecha, a gente continua, a gente conclui a negociação. Essa é uma boa catada que você pode estar usando, que usam essa objeção a favor dele contra você. Procure saber todas as objeções do seu cliente e passe a eliminar elas uma por uma, até que não reste mais dúvida. Segundo ponto, ache um ponto em comum entre você e o cliente. E como é que você vai fazer isso? Começa a fazer perguntas para o seu cliente. Por exemplo, o senhor é de qual cidade? Comece a ver lugares, coisas que você faz em comum com o seu cliente, numa conversa sadia. Porque a partir do momento que você acha esse ponto em comum, você começa a entrar na intimidade do cliente e ele te dá mais confiança, ele abre um espaço maior e passa a confiar em você, porque vocês têm algo em comum. Isso gera muita confiança entre você e o cliente. Terceiro ponto, fale o preço e fique calado. Não fica justificando o preço para cliente. Você deu o seu preço, fica calado. Espere uma posição do seu cliente para que você possa entrar juntamente com essas objeções que ele vai colocar. Cada vez que você dá o preço e começa a querer justificar o preço do seu produto, você está mostrando para o seu cliente que o produto que você está oferecendo para ele, você não confia nele. Porque quando você justifica algo, é porque você quer provar que aquilo vale aquilo. E o que é algo valioso para as pessoas, você não precisa justificar. Se o seu produto, você vê que ele é um produto que você acredita, que ele é um produto que gera valor para as pessoas, não faz sentido você ficar justificando o preço para o seu cliente. Então não justifique o preço para o seu cliente. A partir do momento que você fizer isso, você está demonstrando que você não tem confiança sobre o produto que você vende. Essas foram as 3 dicas de ouro para que você consiga contornar essa objeção do desconto e mostrar para o seu cliente que você está ali não para vender produto, mas sim para gerar valor na vida dele. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha com seus amigos. Comenta aqui embaixo se tem mais alguma objeção que te dá um frio na barriga, para que a gente possa estar trazendo o material de acordo com o que você precisa também. Segue lá no Instagram, @pedro.h.campos. O link está aqui embaixo na descrição. Fica com Deus e até a próxima. Falou!